Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quarta-feira, 18 de setembro de 2019. No ar, Jornal da Hora, aqui na Rádio da Família, até às 8 da manhã, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você, Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, Márcio Pena nas imagens e redes sociais, o rádio para você ver e ouvir, a produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes. Eu sou Arthur Mário e a direção-geral da Rádio Hora do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Conferindo agora os destaques do dia. Senado recua de pontos que restringiam fiscalização de campanhas e aprova fundo eleitoral sem valor definido. A GEAB lança campanha para reduzir inadimplência. Vai zerar juros e multas. Inter e Atlético Paranaense decidem hoje a Copa do Brasil 2019. Shopping Bosque dos Ipês vai pagar metade do IPTU por 5 anos. Jornal da Hora desta quarta-feira vai entrevistar aqui nossa equipe batendo um papo com o empreendedor, analista de sistemas e cursos de idiomas, Maurício Correia. Como cidadão, ele está contestando essa regulamentação dos aplicativos de pagamento, aumento de impostos aí nos aplicativos em Campo Grande. Vereador Pape, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, daqui a pouco também aqui no Jornal da Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h02, 7:02. O Senado aprovou ontem, terça-feira, um projeto que viabiliza recursos para as campanhas eleitorais municipais em 2020. O valor do fundo eleitoral para o financiamento, contudo, ainda terá de ser definido na lei orçamentária, que será votada no fim deste ano. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem contagem de votos. Alguns senadores manifestaram voto contrário ao texto. De acordo com a redação aprovada, o valor do fundo poderá ser menor, igual ou superior ao 1 bilhão e 700 milhões do fundo eleitoral das eleições de 2018. Durante a sessão de ontem, terça-feira, senadores afirmaram que há um compromisso para que o valor do fundo eleitoral de 2020 seja o mesmo de 2018. Por acordo, os senadores retiraram pontos polêmicos da proposta aprovada pela Câmara, que poderiam, segundo especialistas, dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Como houve alterações, o texto volta para a Câmara, onde a proposta teve origem. Os deputados poderão ignorar a alteração feita pelo Senado e resgatar todos os pontos controversos do texto, aprovando a redação anterior e encaminhando o texto à sanção presidencial. Dos 3 senadores de Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Tronic foi aquela que contestou, portanto, a aprovação. A senadora Simone Tebet, do MDB, e o senador Nelsinho Trade, do PSD, eles votaram a favor da aprovação desse projeto de lei 5.029 deste ano de 2019. 7h04. No Brasil surgiu um partido há poucos anos que está contestando e muito essa questão de financiamento de campanha. Aliás, a semana passada nós fizemos um programa com o Jornal da Hora com 2 jovens militantes políticos, e um do PSL, o Rafael Tavares, o partido do Bolsonaro, e o outro, o Guto, né? Scarpante, que é do Novo. E hoje nós temos aqui no nosso Jornal da Hora um outro integrante do Novo, que faz um contraponto totalmente, né, batendo duro nessa questão de financiamento de campanha, né? E veja que o uso de dinheiro público em campanhas
gerou um amplo debate ontem, durante essa votação, muitos senadores que são contra financiamento de campanha, portanto, olha, os debates de ontem foram marcados por um profundo debate nesta questão aí das regras do fundo partidário, o orçamento do final do ano, né? Vai definir, já está aprovado, portanto, o montante, os senadores aprovaram ontem, e, portanto, na votação orçamentária da União, teremos com certeza muitos embates ainda com relação a essa decisão de ontem do Senado brasileiro. 7h05, hoje nós estamos aqui com um empreendedor, o Maurício Correia, analista de sistema, trabalha também na área de cursos, né, cursos de idiomas, e participa do Jornal da Hora. É um prazer recebê-lo aqui, Maurício Correia, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora, é um prazer estar aqui presente. E essa votação do Senado aí, seu partido é totalmente contrário, Totalmente né? contra. Totalmente contra. Vocês não têm senadores, né? Vocês têm só deputados, né? Isso, foram eleitos oito deputados federais que entraram esse ano. E esses oito deputados federais, eles foram considerados os melhores deputados da Câmara, através daquele ranking dos políticos. Muito legal isso que aconteceu. Você acompanhou essa votação de ontem? Então, eu não assisti, mas nós temos, claro, essa questão aí do fundo. O Novo é totalmente contra fundo partidário, fundo eleitoral. O Novo acredita que os candidatos eles têm que se financiarem e encontrar apoio de pessoas que acreditem na proposta deles. A gente pensa que num cenário de recursos escassos, de pouco dinheiro para várias áreas, onde você tem educação que não tem qualidade, segurança, saúde devendo para a sociedade, né? Você não pode estar financiando campanhas políticas. O Novo é totalmente contra. O Novo já tentou devolver isso, encabeçamos um projeto lá através dos deputados, né, do Novo que foram eleitos lá, tentaram puxar um projeto para ser devolvido esse dinheiro, mas infelizmente não foi aprovado, não teve maioria, mas muitas pessoas já estão entendendo isso, totalmente contra. O Novo disputa a eleição de prefeito em 2020 em Campo Grande. O Partido Novo participará do pleito municipal no ano que vem. Será a primeira vez que o partido vai participar das eleições municipais. Dourados também tem pré-candidatura também, né? Dourados terá, exato. Eu acompanhei lá em Dourados, está forte o movimento em torno do Novo, hein? Tem uma equipe bem atuante lá em Dourados. O Novo ele tem metas a serem seguidas, né? Não é assim, vamos lançar, tem algumas metas, porque o diretor... Os grupos eles têm que conseguir os apoiadores, têm que conseguir filiados, cada afiliado contribui. O Novo tem a mensalidade que as pessoas pagam para ajudar o partido a se bancar, né? Porque não usamos recurso público, não podemos compactuar com isso. Essa pauta aí da questão da regulamentação dos aplicativos em Campo Grande, e a partir desta regulamentação, a entidade, né, a Associação dos Motoristas, eles fazem questões de pagar impostos. Você criou nas redes sociais um movimento contestando isso aí, por quê? Aconteceu o seguinte, Arthur, eu li nos jornais sobre essa votação desse projeto aí, esse projeto de lei 9.430, que foi aprovado na Câmara dos Vereadores no dia 5 de setembro, na quinta-feira. Eu li isso daí no jornal, e eu vi lá no jornal que foi uma sessão tumultuada, tal, e que o pessoal dos aplicativos eles não estavam satisfeitos. Eu li isso, ok? Bom, na minha cabeça eu pensei assim, se os motoristas de aplicativos não estão satisfeitos, o lado do executivo a gente já sabe, inclusive eles foram os autores do projeto, nós já sabemos o lado deles, e eu fiquei pensando assim, mas e o lado dos usuários, de quem efetivamente pega os aplicativos, né? Eu fiquei pensando, porque é uma
um serviço muito bom, é um serviço que funciona. Eu tive um probleminha com o meu carro um tempo atrás aí, fiquei umas 2 semanas enrolado com isso e eu usei muito. É muito prático, ele funciona. E sem falar nessa questão aí da economia que você tem, os motoristas fazendo isso, só isso, ou fazendo isso em paralelo com outras atividades, gira, é muito legal. E eu, ao ver isso, o projeto foi aprovado na Câmara, foi para a sanção ou veto do prefeito. Aí eu falei, puxa, eu vou... Se encarecerem, o projeto, em linhas gerais, ele vai aumentar o ISS, ele vai cobrar ISS para essa categoria, além de uma série de outras coisas. Eu li o projeto, eu baixei a última versão, tem um monte, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas tem um monte de solicitação para esse setor. Bom, se vai dificultar para eles, vai encarecer. Se vai encarecer, eles vão parar. Se eles pararem, quem vai ser afetado? A sociedade pediu isso? Ninguém pediu isso. O fato é o seguinte, se aumentar o preço, se ficar mais caro, gasolina é muito cara, vai inviabilizar. Se vai inviabilizar, eles vão parar. Se pararem, o cidadão... Aí no meu vídeo que eu gravei, né, muitos comentários que o pessoal gosta disso. Eu recentemente também viajei e tive no Ceará. E eles usam muito isso. E não é só... Esses aplicativos, eles vieram para resolver problemas das pessoas. A tecnologia, ela serve para resolver o problema das pessoas. Então, por exemplo, você tem o Airbnb, que é da parte de hotéis. Eu estava num hotel convencional, peguei esse aplicativo, fui ficar num quarto desses aplicativos aí, muito legal, sabe? Empreendedores que disponibilizam o quarto na sua casa, bicicletas, sabe? Eu usei muito, você pega o aplicativo, se cadastra lá, te retira uma bicicleta numa estação, anda 1 hora, devolve ela em outro lugar. Isso é o mercado, é o mercado. A prestação de serviços e soluções, né? Para o cidadão em qualquer lugar do país, né? Soluções. Olha, a unanimidade dos comentários que eu tenho recebido no meu Facebook é o cidadão falando, isso não pode acabar. Eu desconheci o uso para os bicicletários, então. O Airbnb é um sucesso, né? Airbnb, isso. Airbnb, a questão dos aplicativos e diversos, né? Está aumentando no país. Muito. As empresas. E também para a alocação de bicicleta. Então. Muito prático, sabe? Eu saía, meu pai estava internado, saía do hospital, ia ver casa, estava ajudando a minha madrasta e ele a procurar casa lá. Eu pegava a bicicleta na estação do lado do hospital, aí eu ia para um bairro, se tivesse passado de 1 hora eu devolvia no outro ponto lá. A região metropolitana, né? As cidades próximas também, sempre. Né? Eu fiquei só em Fortaleza mesmo. Só Fortaleza mesmo. Mas é muito legal. E o que acontece? Aí a pergunta que não quer calar, para que o Estado interferir nisso, sabe? Eu acho que hoje a gente segue numa via que eu e as ideias que eu acredito muito, assim, hoje a gente segue numa via de mais impostos, mais controle, mais burocracia. A gente precisa seguir numa outra via, sabe? A gente precisa seguir numa via de menos impostos, menos controle, menos interferência. E quando eu li no jornal o pessoal falando nessa questão local aqui, né, do projeto que está para sanção ou veto do Marquinhos, eu peço que ele vete isso daí, pensando no consumidor, no cidadão. Se vai encarecer, eles vão parar de trabalhar. É o seguinte, quando se fala em equilíbrio, nós acreditamos que o equilíbrio ele tem que vir... Então, vamos pegar a seguinte situação. Se você tem empresas de ônibus que têm isenção de ISS, pelo que eu li no jornal, certo? Empresas de ônibus com isenção de ISS. Você tem os taxistas e mototáxis, que são ótimos profissionais, que tem uma regulamentação forte em cima deles. E você tem os aplicativos. Quando você fala de equilíbrio, na minha opinião, que é o que eu manifestei no meu vídeo, você não deveria proporcionar esse equilíbrio dificultando para o aplicativo. Você deveria fazer o inverso, você deveria facilitar
para os táxis e mototáxis. Aí você tem um equilíbrio que é, vamos dizer assim, lá embaixo, um equilíbrio lá embaixo, não lá em cima, entendeu? E se você tiver esse equilíbrio lá embaixo, a pessoa e o cidadão que tenha aquela liberdade com responsabilidade. Olha, eu gosto do táxi, eu vou usar o táxi. Eu gosto do aplicativo, eu vou usar o aplicativo. Eu quero ir a pé, eu vou a pé. Eu quero ir no ônibus. Agora, o cidadão que decide, sabe? Então, ninguém, na minha opinião, viu o lado do consumidor. E os comentários que eu tenho recebido são, assim, a esmagadora maioria acham que não vai ser bom. 7 horas e 15 minutos, Maurício Corrêa continua com a gente aqui no Jornal da Hora. E como cidadão, procurando a produção do nosso Jornal da Hora, ele é ouvinte do Jornal da Hora, e hoje está aqui contestando a decisão da Câmara de Vereadores e fazendo a campanha ao prefeito Marquinhos Trade. Veta, prefeito, portanto, essa cobrança de impostos aí nos serviços dos aplicativos em Campo Grande. Daqui a pouco, o vereador Pape, ele é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Campo Grande, e vamos questionar ele. Até porque também a Câmara ontem concedeu nos próximos 5 anos desconto de 50% do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para toda a área comercial do Shopping Bosque dos IPs, e para o centro de eventos do local o benefício será ainda maior. A isenção do IPTU pelos próximos 10 anos. 7h16. Agora 7 horas e 18 minutos, 7h18. Informações na economia, o agronegócio com Humberto Ferretti. O Brasil fechou acordos para vender para a Arábia Saudita. Serão liberadas as exportações de algumas frutas, castanhas e derivados de ovos. Os novos negócios podem chegar a 2 bilhões de dólares. Atualmente, a Arábia Saudita compra de fora praticamente 80% de todos os alimentos que consome. Do Brasil, ela importa principalmente frango, açúcar, carne de boi, soja, milho e café. A agropecuária brasileira deve produzir neste ano 602 bilhões de reais em mercadorias. O chamado valor bruto da produção, projetado pelo governo, é maior que o do ano passado e o segundo maior da história. Seja porque a safra cresceu, porque o preço aumentou, ou pelas duas coisas, destaque para os produtores de batata inglesa, que vão faturar mais que o dobro de 2018. Além das altas do amendoim, do algodão e do milho, por exemplo. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para limão Tahiti, maçã Fuji, alho nacional e os pimentões vermelho e amarelo. Nos casos de morango e abobrinha brasileira, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar pinha, laranja-pera, batata doce rosada, espinafre e rabanete. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas e 20 minutos, 7h20 da manhã. Daqui a pouco, ouvintes participando, interagindo aqui com o nosso entrevistado, Maurício Corrêa, empreendedor, analista de sistema, empreendedor em cursos de idiomas, enfim. Estamos discutindo a regulamentação dos aplicativos em Campo Grande, e daqui a pouco vai chegar aqui o vereador Pape, ele é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. Vários ouvintes comentando, a Renata Coelho, queremos burocratizar tudo, né? Brasilzão, meu Deus. Tem outros comentários aqui, sumiram da... E tem um comentário também do Johnny Coelho, ele é o presidente da AMAC, Associação de Motoristas de Aplicativos em Campo Grande. Ele entra aqui na roda de bate-papo, não entendo porque o consórcio Guaicurus é isento de imposto e os motoristas têm que pagar tanto. Uma boa pergunta para o nosso vereador Pape daqui a pouquinho. E a votação de um projeto desta magnitude foi muito omisso da parte dos vereadores. A aparência que ficou foi que já teria sido tudo resolvido em uma segunda sala e depois vieram para o plenário só para bater o martelo. A denúncia aí do Johnny Coelho, presidente da AMAC, Associação dos Motoristas de Aplicativo. Tem um ouvinte no WhatsApp aí? Alô, bom dia.
Bom dia, Arthur. Arthur, eu acho que o rapaz aí, ele tá bem mal informado, hein? Ele tá caindo de paraquedas. Desculpa. Arthur, você sabe que eu sou taxista. E esse projeto né, foi feito a várias mãos. Ministério Público, Câmara Municipal, Prefeito, Associação dos Aplicativos e a comunidade também participou. Então, Arthur, eu acho que ele está defendendo uma causa que ele nem por via nenhuma ele se inteirou em saber. Ele falou, ele não sabe pautar aí as pautas, ele não sabe pautar aí, entendeu? Então eu acho que o espaço está sendo usado de uma forma bem mal usada, viu, Arthur? Seu programa é um programa de audiência, poderia colocar uma pessoa mais informada aí. Obrigado, Arthur. Desculpa, viu, meu querido? Agora 7h22, o Gil, motorista de táxi, contestando aqui, Maurício. A gente vai trazer daqui a pouco a previsão da meteorologia, mas já quero uma opinião sua. Ele contesta você nessa questão de aprofundar no estudo, hein? Nas etapas anteriores. Bom, eu respeito a opinião dele, claro. Eu estou defendendo o lado aqui do usuário, certo? E o que eu estou dizendo, no caso, bate com a opinião que foi colocada aqui no comentário aqui do rapaz que é o presidente da questão dos aplicativos, né? E eu tomei o cuidado de ler o projeto, eu peguei a última versão do projeto no site da Câmara, tá? E a lista é grande de solicitações, eu vou citar aqui algumas, tá? Credenciamento, inscrição municipal, CNPJ, tem um sistema para disponibilização de dados para a Getran, disponibilizar um canal direto de atendimento ao consumidor, saque. Para que isso? Para quê? Se você não está satisfeito com o aplicativo, você vai e coloca as estrelinhas lá. Se você não gostou, você diz, não gostei. Esse cara vai ser mal pontuado. A CNH, já existe, no caso, né, a necessidade de colocar aquele registro lá de exercer atividade remunerada. Curso de condução segura, contratação de seguro, certidão negativa de criminal, estadual, o imposto, né, que tem que ser cobrado, vistoria anual, adesivo, exame toxicológico, a cobrança do ISS, né? Então a lista é grande. Aí eu te falo uma coisa. Não é mais fácil facilitar? Ele representa os táxis, ok? Ok. Não é mais fácil facilitar para os táxis do que dificultar para os outros, para o aplicativo? Entendeu? E a sociedade que resolva. Então, eu baixei o projeto, esse projeto ele foi bem controverso, e assim, a opinião de usuários, ok, foi debatido, tá, mas e os usuários, a opinião dos usuários? Nos comentários que eu tenho recebido, todo mundo dizendo que gosta dos aplicativos. Nivela por baixo, facilita para todo mundo, não o contrário. Chega de imposto, chega de imposto. A gente quer retorno, com tudo que é cobrado, a gente não tem retorno. Eu, como cidadão comum, não tenho retorno. Eu sou um indignado, não tenho retorno. Entendeu? E aí, grandes grupos recebem essas isenções e, legal, e nós vamos interferir até quando? Eu estava até contando para o colega, em São Paulo ocorreu aí a história do sal, né? Do sal nas mesas. Eles queriam interferir na vida do cidadão lá, que eles queriam controlar o consumo de sal na cidade. Autoridade da Saúde, né? Exato. Porque nós vamos criar uma lei para proibir o cidadão de consumir sal. Mas como assim? A liberdade com responsabilidade. A pessoa tem que saber que o sal faz mal e não você criar interferir nas coisas, sabe? Para você ter dificuldade de fiscalizar. E a conversa vai longe, mas quando ele fala que eu sou totalmente desinformado, ele obviamente defende esse lado aí dos táxis, é explícito, né? E eu estou dando a minha opinião de cidadão comum. E muita gente compactua com o que eu estou dizendo aqui.
7 horas 26 minutos, 7h26. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. Hoje o dia ainda continua com calor em todo o estado, mas a quarta terá possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas regiões sul e oeste do estado. Essa chuva não vai ser muito forte e somente algumas partes dessas regiões irão sentir. Na capital, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 37 graus e a umidade do ar pode chegar aos 15%. Na região do Bolsão, o dia será de céu parcialmente nublado e a máxima poderá chegar aos 39 graus, com sensação térmica passando dos 40. Em Sonora, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Rio Verde, Mato Grosso e Rio Negro, a máxima será de 40 graus e a umidade relativa do ar pode chegar aos 15%. Na região sul e oeste do estado, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima para a região é de 29 graus. E na região do Pantanal, a máxima será de 32 graus e a umidade do ar pode chegar aos 20%. Bom, Arthur, com a meteorologia indicando a continuidade do calor e do tempo seco para os próximos dias, o Corpo de Bombeiros emite um alerta com orientações para a população sul-mato-grossense. As principais delas diz a respeito da hidratação do corpo. O aviso explica que no tempo quente o corpo acaba perdendo líquido e sais minerais através da transpiração. Por isso é importante repor o que foi perdido ingerindo bastante líquido. A segunda dica é sobre a exposição do sol. A instituição orienta que a população evite sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, e que, independente do horário, utilize protetor solar e proteja a cabeça com chapéus e bonés. A instituição também alerta para os incêndios provocados pelas condições climáticas. O aviso pede aos fumantes que evitem jogar bitucas de cigarro acesas próximas a locais com mata ou vegetação, madeira, papel ou qualquer tipo de material que possa iniciar foco de incêndio. E o outro cuidado essencial é com veículos expostos ao sol, que, segundo o Corpo de Bombeiro, funciona como uma estufa. O alerta pede que se redobre a atenção com as crianças dentro do carro. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campo Grande está fazendo 25 graus e, diferente dos outros dias que a umidade relativa do ar estava baixa, hoje está fazendo 68%. Com a umidade está em 68%, Arthur. Muito obrigado, Alex Dantes. Uma ótima quarta-feira para você. 7 horas 29 minutos no Jornal da Hora. Dicas de finanças pessoais com o João Vitor Faedo. Olá, meus amigos ouvintes, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você é confiável? Porque quero que você pense a respeito disso. Simples, porque quanto mais confiável você for, mais próspero você será. A conta é bem fácil de entender. Veja, você tem um negócio para fazer e aparecem dois interessados. Um deles possui uma fama muito boa, como um homem honrado, honesto e que cumpre com sua palavra. Já o outro interessado tem a fama bem ruim. Todos o conhecem por caloteiro, enganador e que quer sempre levar vantagem. Eu te pergunto, com qual dos dois você fará negócios? Certamente com aquele a quem você pode confiar. Assim também nós, quando estamos do outro lado, somos escolhidos com base em quanta confiança transmitimos, não apenas de ouvir falar, mas de fato. Deus também nos entrega maiores porções para cuidar à medida que demonstramos ser confiáveis. Quero então te convidar a refletir sobre isso e o quanto você tem sido confiável, o quanto você tem atraído novos negócios e novas oportunidades para ser alguém digno de confiança. Pense nisso e seja hoje alguém para se confiar. Bom dia, Rádio Hora aí. Quem está falando aqui é o Rodrigo. Eu quero dar parabéns aí para a rádio por ouvir o consumidor, né? O cidadão aí que está sendo ouvido aí hoje é um representante do consumidor. Eu acho que ele está correto, a gente já paga muito imposto. E infelizmente aí o táxi é muito caro. Muitas pessoas que andam de aplicativo não pararam de andar de táxi, nunca tiveram a possibilidade de andar de táxi, porque o preço era muito alto, e é muito alto hoje ainda. Então,
Eu acho importante a gente apoiar essa situação, diminuir a quantidade de impostos e tem que deixar o consumidor escolher, né? O consumidor tem o direito de escolher aí qual modalidade ele vai consumir. Bom dia aí a todos. Rádio Hora. Muito obrigado aí. Muito obrigado ao nosso ouvinte participando aqui. Nós, nesse momento, às 7h34, temos o prazer de receber aqui no Jornal da Hora o vereador Pape. Ele é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor. E nesse assunto, nesse aspecto aí, os direitos do consumidor, as leis gerais no Brasil, pelo menos nas últimas 2 ou 3 semanas, eu manifestei algumas indignações daquilo que a gente vive no dia a dia na cidade, daquilo que a gente acompanha na imprensa e o relacionamento, né, com os empresários, com patrocinadores, anunciantes, enfim. É bem verdade, né, que nós estamos com uma economia ainda estagnada, cresceu um pouco no novo governo Bolsonaro, no segundo trimestre, uma virada de 0,4%, um desemprego imenso, e ao estabelecermos um olhar às instituições, a gente percebe em muito, principalmente, a questão do errado ter tanta força no Brasil. Seja no Poder Judiciário, seja as leis, seja nas questões do consumidor mesmo. Eu, pelo menos por 2 ou 3 oportunidades, acompanhando bastidores, situações, né? Você tem nas grandes empresas, nas grandes instituições, parece-me que um comportamento, olha, vale a pena pagar multa, deixa assim, porque eles abusam do povo brasileiro. E aí, de vez em quando, o Poder Judiciário condena uma multa aí e tal, né? Um banco. Eu vi uma sentença aí, um banco aí teve que pagar uma indenização de R$10 mil para uma pessoa que ficou 3 horas na fila. Mas isso é uma notícia que você vê a cada 10 anos. Então paga uma indenização aqui e ali e abusam do cidadão diariamente, né? Por exemplo, eles não respeitam nem pessoas idosas, né? É uma vergonha, né? Banco, por exemplo, lança, né? Tem a cara de pau de debitar em conta de idoso cartão de crédito que eles empurram, não é nem telemarketing, né? Eu conheço casos e mais casos. E por que fica assim? Porque a lei não é dura. Quando o Congresso brasileiro colocar que o empresário que lesa o consumidor, o presidente, o dirigente, tem que ser preso, né? Ou então tem um delegado em cada município, aqueles delegados como antigamente, prende o cara, manda ele dar um depoimento da polícia, aí as empresas vão respeitar mais. Eu estou falando isso independentemente da questão dos aplicativos e muito menos aqui da presença do vereador Pape. Porque é uma vergonha. A legislação no Brasil, ela é elaborada no sentido de fortalecer o errado. Infelizmente, é isso. Nós temos países na América do Sul, o próprio Paraguai, que em algumas situações, sabe? Paraguai, não sei se mudou, mas cheque sem fundo, por exemplo, é cana, cadeia, né? Lá no Paraguai, o impeachment do presidente, o bispo Lugo, lá foi 1 semana. Aqui no Brasil houve contestações, enfim, crise, não sei o quê. A República do Paraguai continuou tranquilamente. Então, olha, o brasileiro ele é desrespeitado. Sejam bancos, sejam companhias telefônicas aí que o Fernando Henrique Cardoso privatizou, sejam as concessionárias também privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Cidadão é lesado pela Águas, o cidadão é lesado por essa Energisa e as outras que passaram anteriormente. E por isso nós convidamos o vereador Pape para estar conosco hoje aqui. Ele é o presidente dessa Comissão Permanente da Defesa do Consumidor. Vamos conversar vários assuntos com o jovem vereador nesta quarta-feira. Bom dia, Pape. Bom dia, Arthur. Quero cumprimentar você, todos os amigos da Rádio Hora, todo mundo que está nos ouvindo neste momento. Que Deus abençoe, que possa nos dar um dia abençoado aí, quem está no trânsito, quem está em casa. Cumprimentar meu amigo aqui, Maurício, e também o Johnny, que está ali ao vivo no Facebook da Associação dos Motoristas de Aplicativo. Concordo com você, Arthur. A gente vive muitas vezes retrocessos. Não falo nem na elaboração da lei. Eu penso que o nosso problema está mais na aplicação das leis. E a burocracia que a gente cria no Brasil em torno de benefício de alguns, né? Então você para proteger gente por aí, você acaba dificultando a vida do brasileiro em vários pontos, né?
para proteger uma minoria que é mais rica e que é poderosa. Realmente, hoje no Brasil, você tem uma dificuldade de fazer valer os direitos. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a legislação do consumidor, que fez agora 29 anos, o Código do Consumidor, ele tem tido significativos avanços, né? Por mais que você tenha uma demora muitas vezes, mas o direito do consumidor tem sido uma lei, pelo menos aqui em Campo Grande, com a atuação dos dois PROCONs, tanto o estadual quanto o municipal, com várias ações, né? E eu entendo que o direito do consumidor ele tem que ser mais ensinado, didático, do que punitivo, simplesmente, né? Para você criar uma cultura de atender o consumidor e dar uma resposta que seja satisfatória ao consumidor. Olha, um outro exemplo é o da BR-63, a concessionária, a CCMS Via, é um absurdo, quer dizer, agora parece-me que a agência nacional, no governo Bolsonaro, parece que está solucionando o problema. São coniventes, não é? Você tem um processo lá no passado que parecia muito bom e que não chegou nem perto de ser bom, e depois que se habilitou para cobrar o pedágio, e aí a obra parou completamente. Um absurdo, e o morador de Campo Grande do estado do Mato Grosso do Sul que ficou penalizado. Agora, essa cultura ela vem de cima para baixo, começa no Congresso, né? Começa em Brasília, as agências reguladoras. O senhor falou da cultura. Sim. Né? 2012, Jogos Olímpicos em Londres. A minha mala ficou em Amsterdã, cheguei em Londres sem a mala. A companhia do aeroporto se autorizou. Olha, o senhor tem X euros, vai numa loja e compra suas roupas e tal, e a sua mala vai ser localizada. Dia seguinte, 24 horas depois, eles batem a porta, toca a campainha do teu endereço e entregam a mala. E você retorna ao Brasil, 20 dias depois, um mês depois. Eles são proativos. A cultura lá, né, a KLM, a grande companhia aérea, ainda manda uma indenização na tua conta do Sicredi aqui em Campo Grande. Né, 700 e poucos reais. Então, isso é respeito ao cidadão. Respeito. Né? Não importa se é europeu ou sul-americano. Agora, como o senhor disse, essa cultura de dar o calote, desrespeitar o consumidor, olha, pode ter PROCON, pode ter lei, o que for. E dos dois lados, se né, o Congresso, se não começar lá por Brasília, né, um governo duro, que faça com que leis mais duras atinjam quem desrespeita o cidadão. Eu acho que é uma questão dos dois lados também. Você tem do consumidor desrespeitando também dentro da relação de consumo. É claro que o consumidor sempre é o elo mais fraco, por isso ele deve ser protegido pela lei. Mas, por exemplo, você falou da Europa, nos casos dos Estados Unidos, por exemplo, que você chega para trocar qualquer tipo de produto, ele não te pergunta absolutamente nada, nem o porquê que você está trocando. Ele só te pergunta, você quer outro produto ou você quer o seu dinheiro de volta? E o próprio caixa, ele abre a caixa registradora e te devolve o dinheiro. Ele não pergunta pro gerente, ele não pergunta pro dono da loja, ele simplesmente faz o processo de troca. Aqui no Brasil, para você fazer a troca de um produto, o cara tem que falar com todo mundo da loja, explicar 1000 vezes por que ele quer trocar, e mesmo assim, às vezes, fala, olha, já passou o teu prazo, não tem como. Existe aquele trabalhador, aquele profissional, que nem vai atrás, porque não tem tempo, trabalha 8 horas, 10 horas por dia, sabe? Chega o sábado à tarde, que é a folga dele, domingo, ele vai descansar, vai curtir a família. Quer dizer, e na verdade, tudo começa por cima, né? Infelizmente, né, os municípios acabam tendo que cumprir determinadas legislações, autoridades que poderiam atuar por fazendo a punição. Quando você tem alguém competente, ainda o cidadão tem alguma coisa, mas quando você tem à frente dos órgãos, né, pessoas que também estão nesse alinhamento de desrespeitar, aí que as coisas não funcionam. Aí vem a indignação geral. A semana passada, seu colega, o vereador André Salineiro, nós discutimos naquele dia a questão da Águas Guariroba e faltando racionamento de água em Campo Grande. As nossas linhas aqui congestionaram com tantos ouvintes denunciando. Ficamos sabendo que tem bairro em Campo Grande que não tem rede de esgoto e a Águas Guariroba desrespeita aquele cidadão onde ela não colocou ainda rede de esgoto e está cobrando. Como é que é isso? É o PROCON que vai dar um jeito? Quem é que vai resolver uma situação como essa? O vereador também não tem todo o poder para isso. Né? Quer dizer, se tem uma lei dura, olha, que o presidente da companhia tem que ser preso, eles resolveriam. O Brasil fica passando a mão na cabeça de muita gente que não respeita o consumidor. É uma vergonha. A gente tem alguns equívocos, Arthur, nesse sentido,
Porque, por exemplo, alguém fala, eu vejo muita gente falando a respeito da fiscalização do vereador em relação aos consórcios, como Guaicurus ou como a concessão de água e aqui no município, ou de lixo também, da Solurb. Porém, a legislação diz que quem fiscaliza o serviço público de concessão é a agência reguladora. O vereador fiscaliza o prefeito. Então não existe uma fiscalização direta ou uma prerrogativa de fiscalização direta, por exemplo, do consórcio. O contrato do consórcio, ele é assinado pela prefeitura e o consórcio, com a agência reguladora sendo o ente que fiscaliza esse contrato. Então, na verdade, essa responsabilidade deveria estar em outro órgão, não no próprio executivo, que foi quem assinou o contrato. Então você tem alguns, na minha visão, equívocos, porque fica dentro de casa ali a própria fiscalização. Eu contratei essa empresa e eu mesmo a fiscalizo. Ou seja, geralmente eu vou proteger ali o negócio que já está pronto, que já está feito, dentro de um acordo que eu já aceitei anteriormente. Então, essa fiscalização, por prerrogativa, é claro que o vereador pode discutir qualquer tipo de assunto, mas por prerrogativa legal, o fiscalizador do consórcio Guaicurus, da Solurb e da Águas Guariroba é a agência reguladora. E quando você vai debater isso juridicamente, você vai esbarrar nessas questões de prerrogativa. E quando você vai analisar os contratos que foram assinados lá no passado, eles são fortemente embasado juridicamente, que você tem pouquíssimas chances de derrubar qualquer tipo de ação dentro de um contrato que foi assinado com um ente público. Então, assim, você fica extremamente limitado na hora da fiscalização. Eu vejo bastante gente debatendo, né? Aí eu falo, ó, vem para cá, para dentro, para você ver a dificuldade que é na questão da limitação da competência em relação aos consórcios. Bom, o Maurício Corrêa é ouvinte do nosso programa e é militante lá no o Novo Partido Brasileiro. Partido Novo. O Partido Novo. E claro que hoje a gente faz a comparação porque vocês votaram a isenção de impostos para um grande empreendimento que é o Shopping Bosque dos Ipês, na questão do IPTU. 50% de desconto 5 anos e na área de eventos lá 100% de desconto por 10 anos, enfim. Existem as razões e os porquês. O senhor votou favorável a essa isenção, vereador? Votei favorável. Assim, quais são as razões? É um empreendimento que gera muito emprego, eu acho houve que, dificuldades, assim, até para o grupo que fez esse investimento. Existe uma justificativa do próprio executivo, tá, Arthur? O executivo, ele tem a visão ampla da gestão... Desenvolvimento geral do município. Exatamente. Né? A visão ampla. Para o vereador, chega o projeto para dizer sim ou não à isenção. Mas a avaliação ampla do cenário do desenvolvimento econômico da região norte do município, quem fez foi a prefeitura. E o vereador, ele precisa ali também ser consciente, Arthur, para acreditar na visão que o executivo está fazendo, da leitura que ele está fazendo. Se eu tivesse lá a opção de, não quero isenção ao shopping, vamos fazer um outro tipo de projeto para desenvolver a cadeia econômica ali da região norte. Eu não tenho essa opção. Eu só posso dizer sim ou não à iniciativa do executivo. Então, para o vereador, o projeto chega limitado dentro de um estudo que a própria prefeitura já fez. E, nesse caso específico, o shopping ali é um grande trunfo para aquela região, porque você mudou completamente o patamar da região norte de Campo Grande, no sentido de bairros periféricos receberem um empreendimento daquela natureza. Mas tudo leva tempo para se desenvolver. E a questão da área de eventos, a leitura é rápida, né? Quer dizer, a cidade não tem espaço de eventos, enfim. Não tem. O espaço da Crisul aqui ficou prejudicado. E ficou prejudicado porque foi muito no centro da cidade. Então, obviamente, quando você vai estar mais afastado, existe uma lógica para isso. Eu tenho as minhas restrições em questões de isenção de impostos, mas quando ela tem uma justificativa plausível e dentro de um estudo de impacto dentro do município, vale a pena você olhar com carinho, e nesse caso foi isso que aconteceu. Agora, Maurício, à vontade. Agora, na mesma linha de raciocínio que a gente estava conversando antes, né, na hora de facilitar e gerar mais simplificação, seria legal isso estendido a todo mundo, né, que cai naquela mesma situação lá dos aplicativos, né? É o que eu falei do equilíbrio. Você tem isenção aqui
e você vai ter cobrança para um outro segmento, num exemplo, né? Eu acho que assim, a gente tem que sair desse paradigma, né, de complicar as coisas. Mas, Maurício, a gente tem que entender uma coisa. O aplicativo, ele é uma novidade. Ele não está incluso em nenhuma tarifação. Então, não é uma questão de você aumentar uma tarifa para um e isentar o outro. A regulamentação dos serviços em qualquer cidade, ela é prerrogativa do executivo. Então, por exemplo, eu preciso ter controle, Estado, preciso ter controle de todos os serviços que tem na minha cidade. E aí, para você prestar um serviço dentro da cidade, você recolhe um imposto. Isso é natural, acontece em qualquer outra cidade. Não necessariamente. Eu estava lendo, desculpa te interromper. Eu estava lendo que nem todas as capitais do Brasil regulamentaram isso. Eu estava lendo que nas capitais do Brasil, as que regulamentaram, é a minoria que regulamentou. Mas todas irão regulamentar, porque você tem uma legislação federal que compartilhou com os municípios a prerrogativa da regulamentação. Por exemplo, regulamentação do serviço é assim, surgiu uma nova modalidade. Você precisa restringir que todos façam a mesma atividade. Por quê? Porque senão você vai ter, vamos supor, você é jornalista. Eu gostei aqui do teu papo, estou ouvindo a rádio, sento na minha casa ali e vou ser jornalista também. E começo a atuar dentro da sua área. Então existe uma regulamentação legal, uma legislação que diz, para você ser jornalista, você precisa fazer isso, e vai ter um conselho, alguma coisa que vai te dar uma credencial para você operar nessa função. Quem tem responsabilidade disso? O Estado. Então ele regulamenta a profissão de jornalista. Aí vai surgir lá o jornalista de outra coisa, uma nova modalidade. Aí ele vai ter que regulamentar essa profissão também. Por isso que o Uber precisa ser regulamentado também. 7h50, só um minutinho, Maurício, me permita. Nós vamos abrir o canal com o nosso Marcelo Ortiz, o apresentador da Hora do Rush. Tem congestionamento no trânsito de Campo Grande. Bom dia, Marcelo. Bom, Marcelo vai chegar daqui a pouco, portanto, produção ali na Central Técnica daqui a pouquinho. Tem uma outra externa aqui, com o Gil, que participou ali há pouco no WhatsApp. Ele manda uma outra mensagem aqui, nesse debate em torno dos impostos nos aplicativos, enfim, esse debate em torno da decisão dos vereadores e do prefeito. Aqui não vai, né? Pedi para o Gil mandar lá no 999-11-9689, não sei se ele enviou aí ou não. É o Marcelo Ortiz, então. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia aos amigos do Jornal da Hora. Trazendo uma informação do trânsito em Campo Grande. Neste momento, para as pessoas que vão acessar a rotatória, que tem semáforo aqui na saída para São Paulo, o trânsito está complicadíssimo. Estamos tendo aí aproximadamente um engarrafamento de quase 1 quilômetro no sentido centro-bairro. Então, se você vai pegue uma rota alternativa. Está tudo travado na rotatória aqui na saída para São Paulo, onde tem os semáforos. Agora 7h52, 7h52. Aqui no Jornal da Hora a gente volta o papo com o vereador Papi. Ele é o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, e hoje nós temos um consumidor aqui que é o Maurício Correia, que muito por conta da força das redes sociais, mas é ouvinte do Jornal da Hora, fez questão de falar com a nossa produção. Ô Maurício, só para contextualizar bem, você está fazendo só um debate nas redes sociais ou você entrou juridicamente Eu não entrei juridicamente, não. Eu só fiz o vídeo e estou estimulando ali o debate, exatamente. E manifestei minha opinião como cidadão. Quando você deu bom dia, que eu compreendi, por exemplo, algumas decisões do novo governo, presidente Bolsonaro, na área da economia, na área empresarial, com os grandes com as setoriais, seja as questões legislativas e de burocracia envolvendo o comércio, a indústria, já houve medidas para desburocratizar, facilitar a abertura de empresas, enfim. Na questão tributária, né, vamos ter um grande debate na reforma tributária, e aí os municípios, os estados também terão oportunidade de estar participando. E vereador Papi,
Com essas demandas todas, como que a comissão vê, por exemplo, essa situação? O lado do consumidor, né, o taxista já paga, o mototaxista já paga. Nós já fizemos uma entrevista aqui com o Johnny Coelho, em que ele deixou muito claro aos nossos microfones que os motoristas de aplicativos gostariam sim também de estar fazendo a contribuição do ISS. Só que aí tem um lado do consumidor, quer dizer, vai aumentar, né? Aumenta o preço das corridas dos aplicativos. Muita gente aqui mandando perguntas. Ele falou da palavra acreditar. Sim, acreditar no sentido de que você tem o Denis Silveira, né? Isso. Denis Silveira, bom dia, Denis. A parte técnica dos estudos da prefeitura, isso é muito sério, né? Não é uma questão política, Arthur. Eu acho que quando você está legislando ou você está votando ali, você tem que ter a consciência, a responsabilidade, que não é um debate político apenas, tá? Então, por exemplo, durante o mandato, você não pode, na minha opinião, obviamente, usar o mandato para você fazer o palanque político simplesmente, para você debater politicamente dentro dos interesses. Você tem que olhar pela cidade. Então, a palavra acreditar, que eu falei aqui, você tem que confiar mesmo que existe um trabalho técnico que é sendo feito para o executivo. E o vereador, ele vota apenas. Então, você não faz a leitura daquilo que a gestão tem de forma ampla pela cidade. Porque se o prefeito também não regulamentar, ele seria omisso. E se os outros pagam impostos, por que o aplicativo não pagaria, hein, mano? Eu acho o seguinte, considerando o que eu li, né, todos os itens lá do projeto, sim, e fazer só um parênteses, primeiro que sobre a questão, né, de tem que regulamentar, não necessariamente tem que regulamentar. Por exemplo, esses motoristas de aplicativos, eu li que para eles exercerem essa atividade, eles precisam de uma identificação na carteira de habilitação, sim, que é a atividade remunerada. Ou seja, que é uma pessoa que exerce um pra trabalho para carregar. Exato. Ou seja, já existe uma formalização nisso, né? E sobre o que eu, assim, eu respeito, né? Respeito o trabalho de todos, tudo, mas o que eu, como cidadão comum, li no jornal, no Correio, inclusive, que eu vi que no dia dessa votação foi recebido esse projeto para votar em regime de urgência 10 minutos antes. 10 minutos antes. Eu, como cidadão comum, como é que você vai votar uma coisa que chegou 10 minutos para você, um assunto que está sendo debatido há 2 anos, parece, já tiveram 2 versões, e como é que você vai votar tem 15 páginas o documento. Mas já tinha estudado, as assessorias jurídicas estudaram, né? Não, você imagina. Então você imagina que as 18 emendas que tinham no projeto, elas foram feitas em 10 minutos. Não é isso que eu disse. Eu disse que o assunto que estava, pelo que eu vi, né, estava andando há bastante tempo, tal. Sim, já tinha sido... Deixa eu pontuar para você, Maurício. E eu faço questão desse esclarecimento, porque, por exemplo, às vezes a matéria do jornal, ela traz a pimenta do assunto, né, nas palavras ali. Mas a questão do regimento interno da casa, quando nós estamos em sessão, eles são apenas protocolares na questão de trâmite. Para você, por exemplo, o projeto de regime de urgência, ele precisa ser votado primeiro. Então, se a gente tiver lá dezenas de projetos na pauta, e esse projeto ele é de regime de urgência, do interesse público, e a casa estava lotada de motoristas de aplicativo e várias outras pessoas interessadas, o regime de urgência faz com que esse projeto entre primeiro na pauta. Não necessariamente que ele esteja sendo apressado, porque já estava na casa há quase 40 dias. Né? Então ele já tinha rodado as comissões e principalmente os vereadores já tinham feito emendas no projeto. Né? Então já tinha sido feito um debate internamente com a comunidade, já tinham feito 2 audiências públicas. Eu mesmo, pela Comissão de Defesa do Consumidor, recebi diversos que se dizem
líderes do movimento de motoristas de aplicativo, são vários aplicativos, e todos eles foram sendo recebidos com um trabalho muito interessante do vereador Júnior Longo, que é presidente da Comissão de Transporte, que foi colhendo a necessidade deles. De fato, Maurício, a lei que veio do Executivo estava muito rígida, Arthur. E se fosse aprovado daquela maneira que estava, seria muito facilmente derrubado na Justiça, porque estava desconforme com a lei federal. E as emendas colocaram o projeto, pelo menos, mais aproximado daquilo que a lei federal tinha, com a condução muito do pessoal de motorista de aplicativo. O debate vai se estendendo e a sua participação, vereador, muitíssimo importante. O Johnny Coelho está aqui ao vivo agora no nosso telefone, temos outras ligações, o Gil, motorista de táxi, ele também está no WhatsApp, mandando 2 mensagens. O nosso ouvinte, o Tiago, lá do Colibri, sou fã do jornalismo da Rádio Hora, todos os convidados, as temáticas que vocês abordam são bem escolhidas pela excelente equipe da Rádio Hora, compartilhando com toda a nossa equipe, não é mesmo, Vivian Krajewski? A grande equipe de profissionais aqui da Rádio Hora, Márcio, o Marrom, mas o Johnny Coelho, ao vivo agora, ele participa conosco, ele também está interagindo. Ele fala que o Maurício está lembrando que agora foi aprovado e vão exigir exame toxicológico. Enfim. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos aí, ao vereador, ao Maurício, a todos os ouvintes. Bom dia. A você, meu querido, que sempre nos recebe tão bem aí na rádio, a todos os ouvintes. Então, Johnny, o que você pode contribuir como presidente da Associação dos Motoristas dos Aplicativos? O consumidor, o usuário, no caso Maurício, ele contesta, ele acha que tem que facilitar, né? Por outro lado, o vereador Pape, ele considera a responsabilidade do mandato que tem, e o prefeito também a necessidade, por conta da lei federal, de normatizar. E você, uma vez, disse em entrevista aqui aos nossos microfones, que também concordava, né? A necessidade de recolher impostos como os outros recolhem, enfim. Como é que você pode contribuir agora aqui nesse debate? E muita gente ligando, hein? Vamos lá, deixa eu ir por partes para a gente entender bem. Eu concordo, desde o começo, sempre disse isso e concordamos. Os motoristas que estão comigo concordam no projeto de lei que seja cabível. Eu quero agradecer ao Maurício aí pela visão dele como consumidor. E eu também quero agradecer aqui o vereador Papo, não tive a oportunidade de conversar com ele. E já respondendo o taxista que me disse antes, eu já li esse projeto mais de 90 vezes. Só para vocês entenderem. Eu acompanhei esse projeto junto com o presidente de Comissão de Justiça e também o presidente de Transporte. Não tive tempo de conversar com o vereador Papo e nem com o Odilon, o vereador Odilon, que ele também cuida de um departamento aí para desenvolver o projeto de lei. O que eu fico, às vezes, de primeira mão eu estou falando isso, eu não disse isso em nenhum jornal, depois que saiu, foi sancionado lá. O que me chama a atenção é quando eu me expressei aí, eu tenho certeza que eu não me expressei mal, uma votação que foi feita, eu acompanhei todos os dias, foi observado, bem observado pelo Maurício, em caráter de urgência todas as vezes. Eu estive lá por, parece que 8 sessões, sentadinho, acompanhando, vai ser hoje, não vai mais, cancela, vai, tchau, e sempre aconteceu isso. E outra coisa, quando eu disse que foi resolvido em uma sala reservada, foi falado pelo próprio presidente da comissão, que foi chamado para um foco, uma reunião, e voltou automaticamente a reunião, ela muda o foco e vira discussão para aplicativo. Então não estava em pauta a discussão dos vereadores naquela manhã, sobre o aplicativo, e do nada a conversa ela virou 8 horas da manhã, aquela reunião que tem entre os vereadores e o presidente da casa. Não estou dizendo que foi lá decidido ou não, mas 27 vereadores não falaram nada, não citaram nenhuma fala, nenhuma emenda, haja vista que foram 84 emendas, foram reduzidas para 15, e depois parece que chegou mais 2, mas não foram aceitas, porque não decidiram lá na hora. Mas o que me chama a atenção é que só vem burocratizando empresas. Isso não tem nada a ver, o motorista não tem nada a ver com isso. Mas peraí, o consumidor final vai pagar, certo? A empresa não vai ficar com dívida, ela vai passar para alguém. Passando para alguém, quem será prejudicado? Serão os motoristas, porque vai diminuir a demanda. E pasmem os senhores, se isso for mesmo sancionado, se isso mesmo passar, 30% dos motoristas estão fora da sua atividade.
Porque o foco da Uber, ela veio para ser uma renda extra e agora vai ser renda fixa. Porque eu tenho que ter adesivo no meu carro, eu tenho que ter curso, eu tenho que ter várias coisas que eu não consigo fazer assim, ó. Eu tô em casa sem fazer nada, eu vou ligar meu aplicativo e vou sair. Não, não existe mais isso. Já está burocratizado, eu tenho que passar por alguns testes, ser aprovado pela prefeitura para que eu faça isso. E infelizmente. Muito obrigado, Johnny. Olha, já estamos além do horário, 8 horas e 3 minutos. Se necessário, a gente faz um outro programa também, incluindo os taxistas, enfim, e ampliar muito esse debate. Tem várias vertentes, hein, vereador? Maurício, Sim. também como consumidor, que abriu o debate. Eu sou usuário do Uber. Você também? Sou mesmo. Eu tenho só um carro, eu deixo ele com a minha esposa, eu gosto muito da praticidade, que é a questão dos aplicativos hoje para tudo, inclusive o de pedir comida do próprio Uber. Entendo a fala do Johnny, é muito sensato, inclusive, por isso que é o líder desse movimento. Mas, Arthur, a gente não pode, obstante a isso, dizer que a cidade não tem apenas o Uber ou o motorista de aplicativo dentro das suas decisões, da complexidade de gerenciar toda uma cidade. E essa regra da regulamentação, ela é para todos. A gente pode questionar a regra, pode questionar a burocracia do país, mas você não pode abrir uma exceção dentro da cidade, daquilo que já está organizado em questões das legislações. E quando há exceções é em função de razões, pareceres... Deixa eu só fazer mais uma observação rapidinho. Pois não, Johnny. Para eu encerrar minha fala aqui, sei que eu já falei demais pro meu tamanho. Deixa eu te fazer uma pergunta, até mesmo ao vereador agora, e eu já agradeço essa oportunidade de estar falando aí, e todos os ouvintes também que estão nos ouvindo agora, nos prestigiando, a respeito do consórcio Bancurus. Eles receberam uma isenção e nós estamos sendo cobrados. E a questão deles é milhões. Sim. E isso eu acho que ajudaria muito o cofre público, né? Então, se é para contribuir e os taxistas ficam batendo em cima disso, vamos contribuir, por que não teve um taxista com plaquinha erguida lá dizendo assim, ó, consórcio Guaicurus também tem que pagar? Então eu quero fazer essa pergunta, por que a isenção é para um e a isenção não é para outros? Nesse caso eu concordo contigo, até porque eu votei contra a isenção, Johnny, do consórcio Guaicurus. Também sou contra. Eu acho que esse tipo de isenção aí... mas ele tem uma questão aí nesse ponto, porque a isenção do consórcio Guaicurus está dentro da conta da tarifação, que é uma malandragem deles. Olha, aí. Vereador Papo, com certeza nós vamos fazer um outro programa debatendo todas as modalidades de transporte em Campo Grande. Olha só quando o cidadão começa a comparar. O nosso ouvinte Irineu Ferreira cumprimenta aqui a todos o programa. Eu acho que essa cobrança é abusiva aí, a nova lei aí para os usuários. Enfim, e convidar também o Gil Taxista para um próximo programa. Com certeza a produção vai convidá-los. Vereador Pape, agradecemos muito a visita sua aqui. E essa comissão, ela precisa estar mais presente conosco aqui, com certeza, para defender os interesses do cidadão. Maurício Corrêa também, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa aí, né? E com certeza em assuntos sobre as eleições de 2020, você vai ser convidado também para externar um pouco a sua posição lá no novo partido que é o novo, né? Posso só dar um recado? O pessoal pediu. Semana que vem vai acontecer a visita do João Amoedo aqui em Campo Grande. O Amoedo, o presidenciável vem aí? Isso. Ele vem dia 25 de setembro, às 19 horas, no Espaço D, Rua Pernambuco, 1205, na quarta-feira da semana que vem. Então está todo mundo convidado, é um evento sem custo e as inscrições no novo.org.br/eventos. Bacana, então. Vereador Pape, muitíssimo obrigado mais uma vez pela visita ao programa. Eu acho que nós vamos ter que voltar a debater a comissão dos direitos do consumidor e as pautas que tramitam lá. Porque quando o senhor vem aqui, os ouvintes começam, as reclamações. Muito obrigado, hein? Nossa equipe do Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto. Hoje, às 12 horas, Gino Rondon e o Giro Notícias. Fiquem ligados aqui com a Vivian Krajewski. O Bom Dia 92 aqui na Rádio da Família. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.